Olá, meu nome é Cristiana Gomes Ferreira, bem-vindo ao nosso canal. Hoje falaremos sobre um tema muito delicado, tudo sobre divórcio. O divórcio pode ser um processo desgastante. Há muitas questões emocionais envolvidas, além, naturalmente, de questões jurídicas, técnicas. E você que está aqui comigo nesse vídeo vai agora aprender do início ao fim. O que é contemplado pelo divórcio, quais são as espécies de divórcio legalmente concebidas no Brasil e tudo aquilo que diz respeito, naturalmente, às consequências advindas do divórcio. Daremos aqui, então, uma visão panorâmica. Você que está assistindo agora esse vídeo, vem comigo. Se você se deparou com esse vídeo e esse tema faz sentido para você ou para alguém que você gosta, que você ama, me acompanhe, se inscreva nesse canal para receber conteúdos tais como esse e não esquece de tocar ali no sininho para receber as notificações sempre que um novo vídeo for então publicado. O divórcio é muito comum. Estatísticas demonstram que 50% dos casamentos terminam em divórcio. Claro que ninguém, ao se casar, imagina que pode se divorciar. Isso está atrelado ao viés cognitivo do otimismo. Nós, seres humanos, somos otimistas. Então, dificilmente nós acreditaremos que nós estamos ali contemplados naquele grupo, naquele 50% que virá a se divorciar. O divórcio contempla questões relativas à conjugalidade e à parentalidade, do que vale dizer. Se o casal possui filhos em comum, esse é o momento de tratar da guarda, do convívio, da pensão de alimentos. É no mesmo processo, no mesmo ato, que essas questões vão ser resolvidas. Da mesma forma, quanto a questões conjugais, há que se tratar ali de eventual pensão de alimentos a ser paga temporariamente ou vitaliciamente de um cônjuge ao outro, assim como a partilha dos bens. O divórcio pode ser, então, judicial, e sendo judicial, ele pode ser consensual ou litigioso, ou ser extrajudicial, o famoso divórcio em cartório, que permite que o casal se dirija até um tabelionato de notas acompanhados de seu advogado e procedam na realização do divórcio. No âmbito extrajudicial, há alguns requisitos. Por exemplo, se o casal possui filhos, os filhos devem ser maiores de idade. Sendo os filhos menores de idade, eles não poderão imediatamente fazer o divórcio lá no cartório, no tabelionato de notas. Eles terão inicialmente que homologar as questões relativas às crianças, aos menores, no judiciário. Então é lá no Poder Judiciário que o juiz vai analisar aquelas cláusulas lá do acordo de divórcio, contemplando guarda, para verificar se todos os interesses das crianças estão atendidos, regulamentar a guarda, convívio, pensão de alimentos. Feito isso, o casal então pode e deve fazer a sua partilha de bens em tabelionato de notas. A duração de uma partilha lá no tabelionato de notas é muito menor que no judiciário. Além do que, as custas para a realização dessa partilha de bens, elas são muito menores em comparação às custas judiciais. Para então que o casal possa encaminhar o seu divórcio em tabelionato de notas, eles não podem ter filhos menores de idade ou, tendo filhos menores de idade, devem primeiro homologar suas questões lá no judiciário. Outra questão, o casal deve estar de pleno acordo. Não existe litígio tratado lá no tabelionato de notas. Então, deve haver um acordo, esse acordo deve estar já pré-elaborado pelo advogado que vai dar esse encaminhamento no tabelionato de notas. O divórcio litigioso, pessoal, essa modalidade é a modalidade que a gente tem mais pontos a tratar, porque quando a coisa fica mais difícil, né, parece que os assuntos, os temas, os debates, eles aumentam muito. E é muito comum, em algum aspecto, haver conflito. Seja relativo à guarda, pensão de alimentos, ao convívio, né, desde a modalidade de guarda, será compartilhada, unilateral, como é que é a relação do casal, a forma de convívio, algum reside em outro estado, em outra cidade, como é que vai ser o rateio das custas, e a pensão de alimentos também, que é um tema muito delicado, né? A gente vai se pautar aí nas possibilidades de quem paga, nas necessidades de quem recebe. E, por último, a partilha de bens, envolvendo discussões sobre o patrimônio, a melhor forma de dividir o patrimônio, ou mesmo, em muitos contextos, há uma divergência quanto àquilo que deve ser levado à partilha ou aquilo que não deve ser levado à partilha. Por exemplo, num contexto de comunhão parcial, se alguém recebe o patrimônio como doação, como herança,
esse patrimônio não entra na partilha. E muitas vezes o outro cônjuge pode ter uma compreensão diferente ou mesmo pedir a divisão de patrimônio, de bens, de valores que aquele outro cônjuge tenha então adquirido ou comprado ou recebido antes do início do relacionamento. Então algumas divergências aí podem surgir e isso deve ser tratado também na esfera judicial. Outro assunto comumente levado ao judiciário é a partilha de cotas sociais de empresas. Quando um cônjuge possui uma empresa ou o casal possui uma empresa e há que se fazer a partilha desses ativos da empresa. Então, esse é um outro aspecto que é muito comum no âmbito de partilha de bens. Doutora, quanto tempo leva o processo de divórcio? Sendo ele extrajudicial, aquele feito em tabelionato de notas, quando há consenso, não há questões relativas a menores, ele pode levar 3 meses como uma média, né? Por que 3 meses? Porque se há patrimônio envolvido, a Secretaria da Fazenda do estado em que situados esses bens fará uma avaliação desse patrimônio. Uma avaliação pelo seu valor de mercado. E isso pode levar aí 1 mês para mais, né? Ao momento da elaboração da minuta, que é encaminhada ao tabelionato, análise dessa avaliação agora que eu comentei com vocês, eventual impugnação àqueles valores que foram apurados pela Secretaria da Fazenda. Então, mesmo sendo extrajudicial, há um trâmite e muitas vezes alguns entraves que podem surgir. Mas eu acredito que 3 meses seja aí a média, né, do que a experiência revela que dura um divórcio extrajudicial. Sendo judicial, bom, daí o céu é o limite. Há divórcios litigiosos que podem durar mais de 10 anos. Exatamente, mais de 10 anos. Ou até muito mais em alguns casos. Então, tenham muito atenção. O papel do advogado de direito de família é tentar, da maior e melhor forma possível, alocar os interesses dos seus clientes, fazer com que eles consigam chegar num consenso e não tenham que submeter o seu processo a década ou mais disso no judiciário. É possível que o processo não comece com acordo, né, naturalmente, mas que um acordo seja realizado no âmbito do divórcio. O processo pode estar tramitando alguns meses e ser possível, porque não sair um acordo. Na audiência de conciliação, ou mesmo depois de algumas decisões, o casal acaba concluindo que o acordo será a melhor opção e que mais vai preservar a saúde emocional dos filhos, porque os filhos podem sofrer e muito, ainda que não estejam envolvidos naquele processo, mas sim por saberem que os pais estão litigando no Poder Judiciário. É importante ressaltar que, embora o processo possa durar muitos anos, muitas questões vão sendo resolvidas lá no início, como, por exemplo, a guarda dos filhos, o valor da pensão. Quando há menores envolvidos, o guardião, a guardiã, pedirá a pensão de alimentos e o juiz fixará ela liminarmente, antes mesmo de ouvir a outra parte, se o alimentando é menor de idade. O convívio também será regulamentado lá no começo daquele processo de divórcio. Então, aquelas questões de maior complexidade é que vão fazer com que o processo leve mais tempo tramitando. Custos inerentes ao divórcio. Sendo ele extrajudicial, as despesas com cartório, elas são muito mais baixas comparadas às despesas a serem pagas lá no Poder Judiciário. Por isso que um acordo sempre é a melhor opção. Se há litígio, se é necessária a propositura de uma ação judicial, haverá então custas judiciais a serem pagas que elas variam de um estado para o outro. No Rio Grande do Sul, elas podem chegar a R$60 mil. Este seria o teto. Enquanto que lá no tabelionato de notas, o teto do estado do Rio Grande do Sul, atualmente, ele é de menos do que R$5 mil. Então, essa é uma vantagem comparativa muito importante aí entre a figura do divórcio judicial litigioso e do divórcio extrajudicial. Além dessas despesas, há despesas com honorários de advogados e também despesas relativas a eventuais impostos que serão pagos lá no âmbito daquela partilha de bens. Em casos um pouquinho mais complexos, quando as partes têm condições financeiras de contratar um contador para prestar auxílio nas questões técnicas relativas à prestação de contas, a cálculos sobre imóveis e outras questões aí importantes que demandam, na verdade, que sugerem a presença de um outro profissional que pode ser muito colaborativo, esse é um outro custo também que pode ser de livre escolha do casal, que pode vir auxiliar. Na esfera litigiosa, muitas vezes as partes podem querer a presença de outros profissionais trabalhando também no divórcio, como profissionais da área da saúde, assistentes sociais, psicólogos, psiquiatras, quando envolve uma ação de guarda,
por exemplo, que atuarão como peritos assistentes lá da perícia judicial, podem querer contratar um mediador extrajudicial, ou seja, um mediador que não é aquele que trabalha lá no judiciário que foi designado, mas que pode vir a ser contratado por uma das partes para auxiliar aquele casal naquele contexto. Dentre outros profissionais, como da área da contabilidade, finanças, que podem agregar muito valor a uma ação de divórcio. Eu digo valor no aspecto de vantagens, no aspecto de benefício. Mas, doutora, como eu farei após o divórcio? Eu enfrentarei custos, a minha vida será, afinal, solo, eu terei que cuidar das crianças, administrar patrimônio. Como isso vai ser possível de acontecer? Eu tenho muito medo. Eu não me sinto preparado, não me sinto preparada. Essas preocupações, elas são naturais. As pessoas, quando estão passando por uma outra etapa, estão assumindo um novo desafio, elas muitas vezes se sentem desencorajadas e acaba que a vida vai passando e aquela angústia, aquela tristeza vai se tornando uma realidade do cotidiano. É muito importante, quando da decisão do divórcio, que as pessoas contem com pessoas da sua total confiança, com profissionais também que poderão auxiliar, que poderão esclarecer dúvidas, poderão trazer informações e fazer, inclusive, com que aquela decisão seja tomada de forma sensata, de forma racional, de forma segura. Muito importante também contar com o apoio da família, dos amigos, de pessoas queridas, que a pessoa possa, então, na medida do possível, se preservar, se recolher e gerir aquele luto da melhor forma. Eu sempre digo que ninguém sai feliz de um divórcio. Não há como se conceber a ideia de que o casal que está desfazendo aquele sonho, desfazendo aqueles planos, estará entrando numa fase de muita alegria, muita euforia. Se isso acontece, o dia a dia vai mostrar que não é bem assim. Mas temos que ter coragem para enfrentar as nossas dificuldades e optar por escolhas seguras e conscientes. Como eu também sempre digo, desfazer um casamento é como desfazer uma sociedade. Ninguém sai mais rico de uma situação como essa. É uma nova realidade e ambos terão que se adaptar e, o principal, cuidar dos seus filhos quando há menores envolvidos. Nesse vídeo de hoje, então, nós tratamos das principais causas, consequências e aspectos que são levados a um divórcio, seja ele judicial, seja ele extrajudicial. Espero que tenha auxiliado você que está com preocupações, que está com ansiedades ou que está com indagações tão somente em relação ao processo do divórcio. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, comente, compartilhe com aqueles que você quer ajudar, com quem você quer disseminar informações. E, é claro, se inscreva aí no nosso canal.